Falar agora de educação financeira. Por que o combate à sonegação pelo Estado é tão importante na vida dos cidadãos? O Estado enfrenta agora novos desafios para evitar desvios de tributos por empresas que trabalham com aplicativos. Um dos lugares preferidos de Raíssa. É aqui onde ela começa o dia. O parque veio para agregar realmente a nossa rotina e principalmente para unir as pessoas. Para fazer uma cirurgia na bexiga, Dona Eliane precisa de um exame que ela espera há 3 anos. É sempre a mesma coisa, a mesma notícia, mandando aguardar o sistema, porque é muitas pessoas. Cada dia que passa, quando eu sinto as dores, aí eu vou novamente ao médico, o médico diz que já tem uns exames no sistema e manda aguardar. Das áreas públicas de lazer ao atendimento da população nos centros de saúde. A arrecadação dos impostos é capaz de melhorar a qualidade de vida das comunidades. É a síntese da carga da responsabilidade dos impostos no país, que tem o outro lado da moeda, a sonegação. E ela pode trazer danos irreparáveis. A sonegação de imposto, ela deveria ter a mesma penalidade que tem o desvio de dinheiro público. Aquele mau gestor está se locupletando de recursos que já estão depositados nos cofres públicos. A sonegação, aquele mau, digamos assim, empresário, eles estão também se locupletando dos recursos que são do povo. A máquina estatal capaz de se modernizar para fechar o cerco aos sonegadores também se depara com novos desafios impostos pela tecnologia. Na Paraíba, a chegada de uma empresa que vende passagens por aplicativo com preços abaixo do valor de mercado no sistema de fretamento de ônibus terceirizados está na mira da Receita Estadual e dos órgãos regulamentadores de transportes. Para o Departamento de Estradas de Serviço de Rodagem do Estado da Paraíba, o método é permitido, porém ela atua de forma irregular. E já fizemos apreensões de 15 ônibus, isso ao longo desses meses de dezembro para cá. E outros ônibus que não se enquadram na apreensão foram autuados. Então as empresas começaram a fazer essa prática de serviço sem autorização nem do DR, nem de outro órgão. Em fiscalizações realizadas em conjunto com outros órgãos, a Polícia Rodoviária Federal confirma a apreensão de alguns veículos da empresa. A gente procura fazer a fiscalização de transporte coletivo de passageiros, né? Naquelas situações, do Código de Trânsito, a questão de equipamentos obrigatórios, a questão de cinto de segurança, a questão do motorista. Quando a gente verifica que um transporte coletivo de passageiros está sendo feito sem autorização do órgão competente, a notificação é a multa, ela é uma infração grave. É necessário que as pessoas tomem cuidado ao pegar um transporte coletivo, que busquem pegar o transporte coletivo dentro dos terminais de rodoviários, né? Que tem a questão da fiscalização dos órgãos competentes no próprio terminal. Então, os ônibus que saem dos terminais rodoviários são ônibus que são autorizados, são ônibus que têm toda uma proteção por parte das empresas permissionárias que elas precisam respeitar algumas normas, né, legais para poder operar. E quando você pega um transporte que não é autorizado, você fica descoberto de toda essa proteção. A empresa nega as irregularidades, mas este professor que já usou um dos ônibus presenciou o desvio de rota numa viagem entre Patos, no sertão paraibano, e a capital João Pessoa. Se fosse durante a madrugada, como sempre de costume, nós voltamos para João Pessoa no ônibus da meia-noite, então se tivesse acontecido nesse período, certamente eu tinha perdido o meu compromisso de dar aula na segunda de manhã e o ônibus, ele simplesmente faltou combustível já próximo ao Cajá e nós ficamos lá ao relento, sem informação. Os motoristas só nos avisaram 30 minutos após o ônibus estar parado e nessa viagem em particular era uma tarde chuvosa. E infelizmente choveu mais dentro do ônibus do que fora. Então todos os passageiros que estavam na janela do ônibus, eles reclamaram
porque a vedação não era adequada e todos os passageiros eles se molharam. Além de não cumprir a legislação, a empresa pratica concorrência desleal, na visão dos profissionais de linhas regulares. A Expresso Guanabara, ela nos oferece algo que muitas que não são regulamentadas não oferecem aos seus colaboradores. Por exemplo, eu viajo com uma carga horária regulamentada dentro dos padrões exigidos por lei, aonde no final de cada viagem eu tenho um atendimento confortável que é oferecido pela empresa. E uma das coisas mais importantes para uma empresa é cuidar bem da saúde laboral do trabalhador. Eu tenho até pena dos meus companheiros, que são companheiros, são profissionais, mas que não recebem esse tipo de tratamento. Eles não têm o repouso adequado, aonde oferece risco ao usuário, sem falar da questão quando um carro desse é apreendido, né? A viagem torna-se frustrada para o usuário. E esse trabalhador, o repouso dele é mínimo, porque ele repousa mais dentro do carro, até mesmo nas malas dos ônibus, como eu já presenciei. O transporte regular de passageiros, ele é um direito constitucional que está previsto na Constituição, né? Ele é um serviço essencial. Então, o que acontece? As empresas, para operar de forma correta, elas têm que atender gratuidades e benefícios que estão previstos em lei, que esse tipo de transporte regular ele não atende. Se pegarmos o exemplo do transporte intermunicipal do nosso estado, para cada serviço convencional que parte, há no mínimo 6 gratuidades em que as empresas têm que atender, que são distribuídas da seguinte forma: são 2 passagens para idoso 100% gratuita, 2 passagens para deficiente, 1 passagem para portador de câncer e seu acompanhante. No caso do idoso, não tendo a vaga mais disponível 100%, há ainda o desconto de 50% em cima da tarifa integral, isso sem limite de vagas. É o mesmo benefício também para os estudantes do nosso estado, que sem limite de vagas há 50% de desconto em cima do valor da tarifa integral. Então são benefícios esses que esse tipo de transporte clandestino ele não atende à população. De acordo com o levantamento do Sindicato Estadual dos Motoristas, de dezembro a abril deste ano, mais de 100 profissionais foram demitidos. Ao deixar de recolher impostos no estado, a empresa que vende passagens de ônibus por aplicativo reduz seus custos e não estaria cumprindo os direitos trabalhistas entre os profissionais do volante. Eu quero deixar bem claro que o nosso sindicato está aqui para colaborar com a justiça, certo? Que for preciso, e para combater esse sistema que está aí, prejudicando as empresas e os motoristas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, que regulamenta e fiscaliza todos os transportes do país, mudou a legislação e, com as fiscalizações, alerta que a empresa pode virar clandestina e perder a concessão. As ferramentas digitais, a tecnologia vieram para ficar, vieram para facilitar a população, o acesso ao transporte. Porém, as empresas que realizam de fato o transporte, elas têm que fazerem dentro da legislação. Então, se ela for autorizada, por exemplo, a prestar um serviço de ida e volta com os mesmos passageiros, que é o serviço fretado, né, ela tem que cumprir com essa autorização que a NTT deu. O que acontece muito hoje em dia, né, com essas empresas que ofertam o serviço de venda de passagens por aplicativo, é que elas contrata uma empresa regular, contrata uma empresa de fretamento, emite uma licença de viagem para ofertar um serviço de transporte de fretamento fechado, isto é, os passageiros que vão são os mesmos que voltam, mas na realidade ela está prestando serviço de transporte regular. Então, imaginemos num eventual acidente ou numa avaria, que o seguro que foi contratado para aquele tipo de serviço, ele não vai cobrir aquele pessoal, aqueles usuários. No Brasil, a sonegação de impostos somada às isenções fiscais provoca uma perda anual de arrecadação de 900 bilhões de reais. Na Paraíba, estudos avaliam que a sonegação chega perto de 30% de tudo que o Estado arrecada. Uma conta que quem paga é o povo. Talvez fosse adequado e ideal que as autoridades públicas, sobretudo o Congresso Nacional, se reunisse para estabelecer uma regulação ou uma disciplina para o setor,
já que esse fenômeno atinge o Brasil inteiro, acabasse com essa insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica é presente porque ela tem viés de direito administrativo, de direito tributário. A gente não sabe onde se paga esse tributo, que tributo se paga. Tem efeitos em torno da responsabilidade civil. Falar em sonegação e desvio de impostos é falar de temas que deveriam estar na agenda escolar. Para o especialista em educação financeira ensinada na sala de aula, formataria um cidadão mais consciente dos seus deveres e direitos. Infelizmente, pelo brasileiro não aprender educação financeira na escola, na universidade, ele termina sendo mal educado e levando ao endividamento. Então, se isso fosse tratado na infância, enquanto criança, enquanto adolescente, as consequências da falta de educação financeira não seriam tão pesadas como a gente tem aí uma realidade de um Brasil totalmente endividado. Quem aprende passa a enxergar de outra forma a máquina tributária. É uma questão muito importante, né? Porque se trabalha de forma irregular, são menos impostos. E são menos impostos, aí não é uma coisa boa, né? Se a pessoa não sabe de nada, como é que ela vai saber para onde o dinheiro dela está indo? Para o Estado, a sonegação de impostos reduz a capacidade em investimentos que possam atender às demandas da sociedade. Para as empresas que cumprem suas obrigações tributárias, é conviver com o risco de não suportar a carga e ter que dispensar seus colaboradores. Realmente é um absurdo, né? Porque o BUSA, eles têm autorização para trabalhar, se eu não me engano, com fretamento. E não vendendo passagem, como muitos deles estão fazendo. Então, quando eles trabalham dessa forma, eles estão exatamente fazendo uma concorrência desleal com as empresas formalizadas e que pagam seus impostos. É um grande prejuízo, digamos assim, para as empresas e para o Estado também, que não está recolhendo recebendo seus impostos. Então, isso deve ser, sim, combatido com todo o poder de polícia que o Estado tem. Final do Correio Debate desta sexta.